Eu fiquei pensando se eu gravava esse vídeo ou não, então eu já deixo claro diretamente aqui pra você que tá me assistindo que esse vídeo aqui ele não é um vídeo normal, ele não é um vídeo que eu vou ter notícia, né? Ele é um vídeo pessoal, beleza? Que eu tô compartilhando aqui com quem, de repente, é muito fã do Raiz Tricolor e tal. Então aqui, tipo, eu sei que nesses quase 190 mil inscritos meus, eu sei que tem muita gente que, óbvio, tipo assim, não tá muito aí pro Gabriel Amaral. O cara quer consumir notícia. Então, esse vídeo não é pra esse público. Combinado? Beleza? O foco desse vídeo maior aqui é pra galera que acompanha bastante aqui, quer ouvir um pouco. É pra galera, por exemplo, que veio me perguntar por que eu não fiz pergunta na coletiva. Na verdade, foram poucos, porque na maioria eu até postei antes no Twitter, avisando que eu não faria, né? Mas pros que foram lá falar, pô, tava assistindo e não entendi e tal. É uma explicação, mas com alguns comentários. Marcelo foi apresentado. E assim, então só pra deixar claro, né? Então você que tipo, quer, não precisa assistir não. Agora que você já clicou, deixa um like aí, mas tamo junto. Foi um evento muito show. Um evento épico que vai estar na cabeça do tricolor que estava lá durante muito tempo. Um evento que teve a sua noção. Com certeza o Fluminense gastou dinheiro para esse evento. A arrecadação dos ingressos com certeza não bateu. Foram 31.500 pessoas, mais ou menos. Muitos sócios que entraram de graça e o preço do ingresso bem baixo. Então o Fluminense soube fazer esse evento para a torcida e foi algo que, sem dúvida, a semana ajuda, a vitória no Fla-Flu, isso tudo. Foi um evento muito show. O Fluminense soube trabalhar isso da forma legal. As imagens correram o mundo. Foi um show destacado por outras torcidas, inclusive. Não pra imprensa, que tava lá. Quem acompanha o Canal 20, eu já falei algumas vezes e avisei, falei, cara, eu tô indo nisso, eu não sou, né, o fã do Felipe Ret, né, nem da música dele e tal, sei que é gigante, mas não é do meu nicho. Então eu falei, cara, eu tô indo assim, e o Marcelo posso ver pela Flu TV, né, o negócio. Eu tô indo pela coletiva, tô indo pelo jornalismo lá de fazer uma pergunta pro Marcelo. Não é todo dia que você vai fazer uma pergunta pra um cara desse tamanho, até porque no Fluminense não tem muitas coletivas de jogador, né? Algumas vezes tem lá no CT, tipo uma semana tem, pré-final às vezes aparece e tal, tendo. E não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. E até mesmo do fato de ser o Marcelo. Então eu tava indo pela coletiva mesmo. E alguns jornalistas que foram, tipo assim, fotógrafos reclamando, que ficaram de costas pro palco, as próprias transmissões de TV mesmo, tinha uma série de travas, não podia transmitir ao vivo, não podia entrar ao vivo com o repórter fora da tela mostrando o show, não podia, enfim, uma série de restrições ali. E todos reclamaram até disso, né? Pelo menos com quem eu conversei, reclamaram. A gente ficou na tribuna de imprensa longe, de costas pro... Mas enfim, pra mim, eu tava ali pela coletiva, então, beleza. E bem, a gente recebeu um e-mail, quando o credenciamento foi aprovado, né? A gente recebeu um e-mail que tinha bem assim, sobre a coletiva. Será permitida apenas uma pergunta por jornalista. Praxe, né? Coletivas maiores. Haverá limite de perguntas para que o tempo não exceda 40 minutos de coletiva. Vai lá, ok, né? Tinha muitos... Se tiver uma quantidade gigantesca de jornalistas, você consegue ali ter alguma coisa. A lista de veículos habilitados a realizar perguntas será divulgada com antecedência. Beleza, você já vai sabendo, né? A ordem das perguntas será pré-determinada pela assessoria do Fluminense. Ok. Enquanto a gente estava lá em cima, trocando ideia, eu estava com o Vitor Lessa, do canal do Lessa, da Rádio Globo CBN, estava com o Marcelo Neves, o Daniel Kaiser, enfim, tá, a gente estava trocando ideia lá em cima, até com a jornalista do Marca também. E aí a gente foi pro auditório, ficou esperando o Marcelo chegar, e avisaram, o Marcelo tá vindo aí, beleza? E aí um dos funcionários, né, do Fluminense lá da comunicação, que tava com o microfone, só falei, cara, já tem a ordem das perguntas? Aí ele foi... Tem. E aí eu falei, eu tô aí, né? E ele... Enfim, obviamente esse funcionário eu não fiquei puto com ele, porque ele não é ele que faz as coisas, né? Ele era só, nesse caso, o recado ali, né? Ou seja, na hora da coletiva eu descobri que eu não ia fazer pergunta. E novamente, tá reforçando aqui. Ah, Gabriel, você tá fazendo um vídeo inteiro porque não fez uma pergunta pro Marcelo? Cara, porque não é só isso. O porquê é o pior, entendeu? O porquê.
eu não fiz não fiz pergunta. E o sentimento que bate depois também. Porque à medida que foram tendo as perguntas, foram passando as perguntas, e na hora eu perguntei por quê, e eu só ouvi, cara, tem muito jornalista internacional aí, e não daria tempo para todo mundo. Lembrando que no e-mail falava sobre 40 minutos de coletiva. À medida que foi passando o tempo, eu fui assistindo a coletiva do Marcelo, prestando atenção. É o meu trabalho. E eu fui vendo UOL, O Globo, Rádio Globo, GE, Lance, Band. Fui vendo todos, TNT, todos que estão ali nos jogos, de vez em quando, quase sempre, né, nos jogos no Maracanã, SBT. E, novamente, tá, assim, eu não tenho problema nenhum com nenhum dos profissionais que estavam lá, tá? Gosto, tem até uma boa relação com a maioria. Os que eu não tenho é porque eu não tenho relação nenhuma. Mas com todo mundo ali, pô, me dou bem pra cacete, inclusive até agora com o caso do SBT, que você tá. Que é uma galera que não cobria desde o ano passado. E gente boa demais, o Flávio Vinick, por exemplo. Fez gol na pelada da imprensa, inclusive. Muito gente boa o Flávio Vinick, que é o repórter da SBT. Mas não tava lá desde o ano passado, na época da Libertadores, porque a SBT não ia mandar pra outro momento, assim. Jornal dos Esportes. Rosinha, pô, maneiro, né? Jornal dos Esportes, pô, todo mundo sabe, antigão e tal, tinha. Pois é, eles acabaram de voltar aí como uma página no Instagram, eles fizeram pergunta. E aí, à medida que ia acontecendo tudo, e tinha realmente 2 jornalistas estrangeiros, 3 veículos estrangeiros, tinha o AIS e o Marca, que mandaram, né, jornalistas, e tinha o Bein, que é um canal de mídia em língua árabe, mas era uma brasileira fazendo pergunta para eles. Então, realmente, tinha 3 veículos internacionais ali nesse caso. E à medida que todo mundo ia fazendo pergunta, eu ia pensando, tá, só eu não fiz? Porque, a princípio, eu falei, pô, beleza, eles vão cortar ali uma galera. Afinal de contas, o Raiz Tricolor tá em todos os jogos. O Raiz Tricolor é talvez quem mais dê atenção. Porque quando ninguém vai pra Brasília, tirando a Band que faz a transmissão do jogo e manda os caras pra Brasília, e é um elogio, inclusive, né? Nem todo mundo faz isso, mas eu tô lá em Brasília, né? O Raiz Tricolor tá lá em Brasília, fazendo a coletiva, fazendo pergunta. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas isso é bom pro Fluminense? Sabe por quê? Porque o patrocinador do Volta Redonda tava doido pra aparecer. E ninguém fez pergunta... Do Bangu, perdão. E ninguém ia fazer pergunta. O Bangu nem organiza a coletiva. O patrocinador do Bangu devia estar doido pra aparecer. Mas não teve coletiva. Por quê? Porque não tinha ninguém cobrindo. Então, assim... É interessante pra vocês entenderem o lado do clube também. É interessante pro clube que tenha jornalistas lá cobrindo. Tenha jornalistas perguntando, que tenha jornalistas repercutindo a entrevista. Porque o patrocinador tá lá. A Umbro tá lá na camisa. O background tá lá cheio de frescato, de betano, cheio de tudo isso. Então é interesse dele. Mas quem tá lá? O Raiz Tricolor. O Raiz Tricolor tá em todas. Tá cobrindo, tá dando, enfim. E aí, no final das contas, eu percebi que realmente, desses que cobrem, só o Raiz Tricolor não fez. E dos que tava lá, se bobear, só o Raiz Tricolor não fez. Dos que, né? E assim, Gabriel, mas é porque você é de torcedor. Não, cara. Eu sempre falei isso. O Raiz Tricolor, ele é feito por um cara que é torcedor do Fluminense, mas que é jornalista. Sou jornalista e tricolor. E não é porque é disso aqui, não, tá? De um crachá da imprensa esportiva, da Acerj. Essa aqui é da SEB até, do Brasil, da Cronista Esportivo. Não é isso aqui. Isso aqui é dinheiro, cara. Isso aqui é dinheiro. Você monta a empresa, né? Monta a empresa, tira o registro, paga a anuidade, você tem isso aqui. Então, isso aqui qualquer um pode tirar. É só se esforçar um cadinho aí pra poder fazer lá os trâmites pagando, qualquer um tira. Não é isso aqui, é jornalismo, pô. É fazer jornalismo verdadeiro. Fazer jornalismo de informação, fazer jornalismo de estar no local da notícia. Isso aí é jornalismo. E a gente ficou de fora. E eu assim, olhando isso tudo, quando acabou a coletiva, eu vi que a coletiva teve 23 minutos, se eu não me engano. Era 40, né? Dava pra ter. Dava. Acho que o primeiro ponto aqui dava pra ter. Gabriel, se dava pra ter a pergunta do Raiz Tricolor, por que não teve? Eu queria muito dizer que eu não faço a mínima ideia. Só que eu faço uma ideia. Não vou dizer que é por esse exato motivo. Mas eu faço a ideia. E quem me tirou não foi esse cara que tava lá passando os microfones. Não foi. Quem me tirou acho que não foi nem o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, não.
Quem corta um veículo de comunicação que cobre o Fluminense o tempo inteiro, e que está presente em tudo, que outros inclusive não estão, e que faz jornalismo, que, enfim, faz um jornalismo que vocês sabem aqui, um jornalismo de informação. Aqui no canal você não vai ver adoração ao Mário Bittencourt, distorção para mostrar que a gestão dele é ótima nisso daqui, é perfeita e não tem erros. Bem como você também aqui, você não vai ver o inverso. Criticar, porque olha, um pentelésimo pra cá, essa escolha do Mário Bittencourt, isso, olha só como ele é pavão. Não, você não vai ver nenhum desses dois lados, não. Tenta ser leal. Leal no sentido não de lealdade a alguém, mas leal no sentido de jogar na bola, né? De, cara, vamos trabalhar aqui na realidade. Vocês sabem que vocês fizeram merda na venda de ingresso do Fla-Flu do ano passado, não sabe? Fizeram merda. Vocês sabem que vocês fizeram merda na hora de divulgar a questão da lesão do Matheus Ferrari, não sabe? Vocês fizeram merda. Então isso eu vou tratar como vocês fizeram merda. Vocês sabem que vocês mandaram bem pra cacete na organização da apresentação de Marcelo, sabe? Então isso vai ser elogiado. Vocês sabem que vocês fizeram bem no pós-jogo de domingo. Eu falei, sabe que vocês fizeram bem pra cacete na escolha do Odair, em todo esse processo de reconstrução da imagem do Fluminense no futebol dentro de campo. De como o Fluminense precisava ser sólido, depois o Fluminense podia se soltar mais com o Diniz. E tá tendo êxito. Então, assim, a gente vai tratar aqui na lealdade nesse ponto. Eu não esperava vingancinha. Eu já critiquei muito aqui, e eu critico toda vez que eu vou falar, alguém me pergunta qual o problema da gestão Mário? Eu falo, cara, a gestão Mário é muito boa, mas eu acho a gestão de comunicação muito ruim. Já critiquei 200 vezes, ambulância na frente de faixa, quem vai se lembrar em 2020... Já critiquei milhares de vezes uma série de erros que foram cometidos pela comunicação do Fluminense nesse trato com o torcedor. E, obviamente, que a comunicação do Fluminense tem uma cara, né? Sempre que eu critico isso, eu critico alguém. Se chama Ronaldo França, inclusive. E, assim, eu não vou afirmar aqui, mas eu não ficaria surpreso ao saber de que partiu dele essa instrução. Como, por exemplo, já ouvi até mesmo que não era para eu aparecer mais na Flu TV, numa situação específica, que eu não vou falar aqui para também não ficar 100% chato, mas que me filmaram para Flu TV, eu falei as coisas, e na versão final chegou uma mensagem falando, olha, não é para aparecer a parte com o Gabriel, não. Então, assim, talvez por vingancinha, talvez. E é óbvio que isso é um baque para mim, né? Pô, é uma cobertura mundial. Gabriel, sua pergunta era boa. Cara, minha pergunta era muito mais na linha do Marcelo. Ele tá voltando para um desafio, ele podia ter ido para MLS, pro Japão, algo que a gente já discutiu aqui 200 vezes, porque a gente discute Fluminense aqui. A repórter do Marca discute Madrid. Discute Real Madrid. E aí pergunta para ele. Você já recebeu convite para poder ser diretor do Real Madrid antes de vir para cá? Pretende ser depois? E aí toma uma resposta do Marcelo. De que, olha, hoje não é dia de falar de Madrid, hoje é dia de falar de Fluminense. Gosto muito do Madrid, mas hoje é dia de falar de Fluminense. Enfim, a minha pergunta era uma pergunta normal, uma pergunta que eu julgo boa, né? Obviamente eu ia fazer, mas pergunta normal ali, interessante. Mas talvez por vingancinha, por algum motivo desse, me cortaram. Ou talvez também, às vezes não é nem isso. O que eu julgaria até pior, porque se for isso é um problema pessoal. Mas eu julgaria pior e justificaria as críticas. Não botamos veículos segmentados para poder fazer pergunta. Eu tava lá, acho que eu vi alguém de Saudações Tricolores lá, mas, enfim, não sei como anda o Saudações nesse momento. É pior ainda. Isso justifica o ponto que eu falei. Cabeça retrógrada. Não botamos os que falam da gente. Demos preferência para quem nos ignora pra gente pegar as migalhinhas dele hoje. É a visão de 1970, quando o Jornal dos Esportes fazia sucesso, inclusive. É uma versão atrasada e corrobora com as minhas críticas. Eu já pedi 200 vezes exclusiva com o Fernando Diniz. Eu quero debater futebol. Quando eu faço as perguntas na coletiva, toda pergunta eu penso, tinha uma outra pergunta muito legal. Quero ouvir o Fernando Diniz falando mais sobre isso, porque gosto do trabalho dele e gosto dele falando. E toda vez que o Diniz dá uma entrevista, a popularidade dele cresce. Todas as vezes. O Diniz não fala aqui no canal. Por quê? O Diniz não quer? Claro que não, pô.
Quando acabou o jogo em Bragança Paulista, a saída do negócio ia pro estacionamento, o Diniz não ia pro ônibus, ia direto porque ele mora no interior de São Paulo. E aí eu fui conversando com ele dentro do campo, foi quando o Fluminense ganhou do Bragantino no final do ano passado. E aí falei com ele, falei, pô, Diniz, podia ir lá no canal e tal, pô, doido de fazer uma entrevista com você. Ele, vamos sim, pô, só alinha com a assessoria e tal, que eu vou, pô, maneiro pra caramba, não sei o quê. E o Diniz me conhece, vocês já viram pelas perguntas que eu faço e tal. Na coletiva ele sempre reconhece, fala e tal. Não é pelo Diniz. São eles. Sabe por quê? Porque se um veículo genérico quiser dar meio centímetro de espaço pro Diniz e não pro Fluminense, eles aceitam. Porque a cabeça é de 1960, 70, sei lá de quando. Ou seja, ou um ou outro. Ou é uma vingancinha rasteira, baixa, pro tamanho do cargo que é ser diretor de comunicação do Fluminense. Ou então é um pensamento retrógrado. Nada explica. Tanto que todos os jornalistas, todos não, porque são muitos, né, mas muitos jornalistas, ou pelo menos os que eu tenho mais contato, vieram no final da coletiva e falaram, cara, por que você não fez pergunta? Ou então alguns já entendendo, por que você ficou de fora? Que coisa maluca, todos criticando a decisão. E não era pra fazer showzinho pra mim, não. Porque falam em outros pedaços, também falam entre si sobre esses problemas do Fluminense. 16 minutos de vídeo, Gabriel. Foi só pra reclamar de coletiva? Não. Eu não trago isso aqui pro Canal 20. Eu falo isso normalmente... Perdão, não trago isso aqui pro Raiz Tricolor. Normalmente eu falo disso no Canal 20. Dos problemas, dos cortes, das situações que acontecem, com entrevista de jogador que a gente vem tomar esporro depois. Isso acontece direto. Só que cansa, né? Quando chega na apresentação de um astro mundial e você é cortado por motivo tão idiota assim, né? Cansa. Cansa mesmo. E, Gabriel, a partir de agora, então, você vai... criticar! E as críticas! E não sei o quê. Não, cara. Não. Porque eu não sou esse cara. Eu vou continuar falando o que eu pensar. Se o Fluminense tomar 6 do Volta Redonda no domingo, o Diniz vai ser criticado pra cacete, ele gostando das minhas perguntas ou não. Porque e continua sendo, e pode pegar os últimos vídeos aí. Continua sendo. Quando ele escolhe decisões erradas, eu critico e falo mesmo. E se acertar pra cacete... E aí eu falando do Diniz, vai falando do Mário. Quando o Mário contrata o jogador X, que é uma ótima contratação, eu elogio. Quando contrata o Cris Silva, faz aquela merda naquele contrato gigantesco, um dinheiro jogado no lixo, e tá aprovado agora com o empréstimo pra Chapecoense, tá criticado também. Eu não tenho essa trava com alguém, porque o meu trabalho depende só de mim mesmo. Só que quando você vê atitudes assim, de quem, poderia facilitar a própria vida, inclusive... Né? Como diretor de comunicação do Fluminense, expor o Fluminense ainda mais, você dá um baque que você fala, caraca, cara, 2023. E a gente tá fazendo isso ainda. 2023. Mas é isso. O trabalho segue, domingo tô em Volta Redonda. No caso, hoje ainda, né? Eu tô publicando esse vídeo, 2h pouca da manhã, que é a hora que eu cheguei do Maracanã, inclusive. Eu fui pra lá pra isso tudo, pra assistir tudo que eu poderia ter feito na Flu TV. Assistir o show, assistir a apresentação e assistir a coletiva. Poderia ter feito isso tudo na Flu TV, mas tô chegando em casa 2 horas da manhã, 2h13. A foto de Murilo aí, caminho do Fluminense. 2h13, 2h14 agora, vou publicar esse vídeo. E amanhã de manhã, sabe o que vai ter? O vídeo que eu gravei, repercutindo a coletiva. Porque não é porque eu não tava na coletiva que ela vai deixar de ser repercutida aqui no canal. E talvez é por isso que a gente deve ter ficado de fora. Porque era muito mais importante conseguir 2 minutos num programa genérico. Ou então, talvez, por causa desse vídeo aqui é que eu fiquei de fora. Por falar essas atrocidades. Até a próxima, porque tem próxima. E normalmente, esse vídeo tem começo, tem meio e tem fim. Ele acaba agora. Já é? Valeu, valeu.